E hoje eu vou falar sobre os papéis do homem. Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a Escritura vai dizer assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E por aí vai o texto. Mas olha que interessante, façamos do homem a nossa imagem e semelhança, que ele tenha domínio. Você sabe, tanto o homem quanto a mulher têm funções inerentes a eles que Deus instituiu. Algumas, é verdade, algumas atribuições são iguais, tanto a homens como a mulheres, como, por exemplo, amar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus, ajudar o próximo, amar o próximo. Isso é independente de gênero. Isso serve a todos. Mas também existem algumas atribuições específicas, como, por exemplo, a mulher ser auxiliadora, ajudadora, ser mãe. Não tem como você falar isso para um homem. Papel da mulher. Lembra como nós lemos em Timóteo? A mulher, todavia, será preservada através da sua missão de mãe. E ao homem, uma das funções também que Deus delega para o sexo masculino é ser cabeça, governar e ser provedor da sua casa. Ou seja, a função de líder dentro da casa é para o homem. O homem deve exercer essa função. O homem deve encabeçar a casa. Não só na casa, em várias outras circunstâncias. Eu não sei se você acompanhou. Ontem casou o príncipe Harry. Acho que ninguém foi, né? O príncipe Harry casou ontem. E eu estava vendo a Rede Globo falar. Você sabe, né? Se você quer ser uma pessoa moralmente correta, ter preceitos corretos, é só você pensar o oposto da Globo. Se você pensou o oposto da Globo, você está aí no caminho certo. E eu vi uma repórter lá de Londres dizendo o seguinte. Como que chama aquela mulher mesmo? Esqueci. Meghan, né? Rachel Meghan. Raquel, primeiro nome. E falando assim, Meghan, a exemplo da sua cunhada, Kate Middleton, e como também a sua sogra, a princesa Diana, não jurou obediência ao seu marido no casamento. Mulheres modernas. Esse foi o título da reportagem. O que é uma mulher moderna? Aquela mulher que não se sujeita ao marido. Pode ser moderna, mas todavia não é bíblica. Porque o que a Escritura diz é que a mulher tem que ser ajudadora, auxiliadora do marido. Porque os dois, e ela deve estar submissa. Submissa não é ser escravo, mas submissão, estar debaixo da mesma missão. O homem é o cabeça e a mulher está junto ali. Então eu quero passar alguns papéis do homem hoje. Primeiro, o papel do homem é ser cabeça. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo homem. Isso aí ninguém tem dúvida. E o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Consegue entender? A escala de onde vem, olha, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. É assim que deve funcionar. Eu sei que no passado, algumas civilizações maltratavam a mulher. Nem todas. Eu sei que antigamente mulher valia menos que cavalo. Aquela história toda, né? Em todo lugar. Isso é mentira. Em algumas civilizações isso é verdade. Mas eu não sei se você já leu, por exemplo, a Ilíada de Homero ou os contos gregos. Você lembra? Gregos e troianos quebraram o pau durante anos. Sabe por causa do quê? Helena. Uma mulher. Por causa de Helena de Troia. Consegue imaginar? Uma briga de mais de 10 anos, meu Deus do céu. Por conta de uma mulher. Mas em contrapartida é verdade. Algumas civilizações no passado, a mulher não valia muita coisa. Hoje em dia inverteu. Hoje em dia o homem não vale nada. Tem até música, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu gosto de você. Hoje é o homem que não vale nada. Hoje em dia, existem delegacias de proteção à mulher, mas o que tem de homem ansioso para ser fundada a delegacia de proteção ao homem, Lei Chico da Penha, que apanha cedo à tarde e à noite em casa da mulher, é porque esses papéis têm se invertido, têm mudado. Antes era o marido que batia na mulher, é óbvio que é errado. Agora não, a mulher bate no marido por esporte e xinga na frente de todo mundo, porque o homem tem perdido os seus valores, está perdendo o seu espaço, está perdendo a autoridade que Deus deu a ele. Eu vou deixar bem claro, essa autoridade foi Deus que deu, não porque o homem é melhor, porque ele não é, mas porque ele e a mulher exercem funções diferentes. É como um corpo. Paulo diz, olha, um corpo não é formado só de cabeça, só de braços, mas há vários membros, e também assim na família.
Há vários membros, o homem tem o seu lugar e a mulher tem o seu lugar. Pastor, mas por que o homem é o cabeça? Meu irmão, discute com Deus, foi Deus que decidiu. Paulo diz, sabe por quê? Porque primeiro Deus criou Adão e depois Eva. Se você acha errado, irmão, vai conversar com ele. É claro, é um privilégio, sem sombra de dúvida, ser cabeça, ser primeiro. Primeiro, por conta disso, né? Liderança. Adão era cabeça. Lembra no Antigo Testamento que, para o primogênito, ele recebia a porção dobrada da herança? Era o privilégio. Eu dei o exemplo, né, da monarquia britânica, mas ontem casou o príncipe Harry, que é o mais novo. O irmão dele, William, é o mais velho. E você sabe, né? O Harry nunca vai ser rei. Jamais. Por quê? É sucessão. É o rei, depois o filho do rei, depois o neto do rei. Não é os dois filhos. Tanto é que agora ele foi por último. Lembra? Se eu não me engano, o William tem 3 filhos, né? O menininho, a menina e o Luiz Arthur, que nasceu por último. Agora o Harry está depois dele. Porque é sucessão. Vem do pai. Então é assim que funciona a vida. Portanto, ser o primeiro é privilégio, com certeza. Mas, todavia, junto com os privilégios, ser cabeça traz responsabilidades intransferíveis. Nós que somos homens, é claro, o princípio também se aplica à mulher também, como semana passada eu falei, mas nós que somos homens, temos responsabilidades que não podemos transferir. Não podemos transferir para ninguém. Lembra quando Eva peca? Foi Eva que foi enganada pela serpente. E então diz a Escritura que Deus, quando vai vir cobrar por conta do pecado, ele vai atrás de quem? De Eva? Não. Ele diz, Adão, o que aconteceu, rapaz? Ele vai cobrar o homem. Mas calma aí, foi a mulher que errou. Não, a mulher errou, a responsabilidade é sua. Você tinha que ter cuidado da sua mulher. Por conta de você não cuidar, por conta de você não ter sido firme, a sua mulher foi por esse caminho. E Deus cobrou dele. Portanto, assim como é um privilégio, olha o tamanho da responsabilidade. Diz a Escritura que Davi pecou. Sabe o que aconteceu? Por conta do pecado de Davi, diz a Bíblia que a espada veio sobre toda a sua casa. O cabeça peca, o homem peca, e por conta disso toda a família paga. Adão ainda tentou dar uma desculpinha. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi coisa nenhuma, rapaz. A culpa é sua. A culpa é sua. Se você tivesse tomado conta da sua esposa, falado não para ela, ela tinha que falar não, ela não tinha feito errado. Então olha a responsabilidade. Se não podemos transferir, não podemos terceirizar. Eu sei que muitos confundem ser cabeça com ser ditador, e é claro, não estou falando disso. Ser cabeça não é ser ditador, autoritarista, infalível. Que alguns homens pensam que são infalíveis, incapazes de ouvir, incapazes de pedir perdão, sabendo que estão errados. Como eu disse, o homem não é melhor que a mulher. Olha o que Paulo disse. Quem te faz sobressair? É Deus. Ou seja, quem construiu o homem como cabeça foi Deus, não é por conta do mérito dele. Agora, toda vez que homens não exerceram o seu papel de cabeça, seja no lar, seja numa sociedade, seja em qualquer lugar, a consequência sempre foi caos, destruição, bagunça e anarquia. Juízes, capítulo 17, a Escritura diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Teve uma época que Israel não tinha rei. Não tinha um homem para assumir a bronca e dizer, não, é assim que vai fazer. Não tinha rei em Israel. Sabe qual a consequência? O pessoal fazia o que queria. Desgraça veio sobre a nação. Por quê? Porque homens frouxos não assumiram o seu papel. Depois em Êxodo, capítulo 32, 25, a Escritura também diz, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, sem freio, vendo Moisés que o povo estava sem freio, desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Lembra aquele episódio do bezerro de ouro? Não podia adorar a imagem. Moisés então vai receber os mandamentos de Deus, vai ter com o Senhor, e Arão fica responsável pelo povo. Diz a Bíblia que o povo, Arão, nossa, Moisés, não sabe se volta. Faz uma imagem para a gente aí, para a gente adorar. E diz a Bíblia que Arão não foi firme o suficiente para dizer, não vai fazer. Aqui na igreja de Deus não somos idólatras, não vamos fazer porque é mandamento, vamos obedecer o Senhor. O povo ficou falando a cabeça ali de Arão. Arão cedeu. E olha que interessante. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solto para vergonha. Sabe qual foi a consequência? 3.000 pessoas morreram por conta de um homem frouxo, que não soube dizer não quando tinha que dizer não. Nós que somos homens daremos conta da nossa responsabilidade e também das nossas irresponsabilidades.
Portanto, só é uma coisa pior do que a ditadura e a anarquia. É aquele homem que não assume a posição que Deus o ordenou, que Deus o colocou. Portanto, meu irmão, nós como os homens, devemos sim, às vezes, falar não, em amor, mas não. Devemos nos posicionar como homens. Devemos agir como homens. Eu coloquei ali, né? Hoje em dia, pelo menos 3 tipos de homem, né? Primeiro, o ditador. Lembra os homens das cavernas, como que era antigamente? É aquele que chama a esposa para ir ao shopping, mas não leva de mão dada, mas puxa pelo cabelo, vai comigo, e leva a mulher. É claro, isso é um absurdo, mas não só nesse sentido. Quantos homens hoje em dia não assumem culpa dos seus erros? Não reconhecem as suas falhas, não ouve ninguém. Ele tem a esposa que a Bíblia diz que é ajudador, auxiliador, mas ele toma todas as decisões sozinho, nem pensa, nem fala nada com ninguém. A frase preferida dele, com certeza, é: sou eu que mando aqui. E por conta disso, toma decisões erradas, é claro. Mas em oposição ao homem ditador, tem um homem banana. Talvez mais tipificado pelo Homer Simpson. Já assistiram o Simpson, sabe como que é aquele desenho, né? Homer é um peidorreiro, não faz nada. A coluna, o esteio da casa é Marjorie. É ela que pensa, é ela que toma conta das coisas. E qual que é a consequência? Bart, um adolescente louco da vida do meu lado, por conta de papéis invertidos. Olha, o feminismo, felizmente, transformou muitas mulheres em macho. Transformou mulheres em macho. Mas o que afeminou tanto de homem também não é brincadeira, não. Uma grande parte dos homens se afeminaram e a outra parte virou banana, molenga e frouxo. Se o ditador ele abusa da sua autoridade, o banana, todavia, não exerce autoridade nenhuma. Os filhos fazem o que quer, a esposa faz o que quer, no trabalho, os empregados fazem o que quer, porque ele não assume posição. Uma vez eu vi uma história, achei muito interessante. Normalmente, quando você é criança, daí tem briga lá, né? Ah, fulano brigou com não sei quando. Daí começa aquela história, mas o meu primo bate no seu primo. Já falaram isso aí? Ah, não, mas o meu tio bate no seu tio. Mas o meu pai bate no seu pai. O menininho ouviu isso e falou: a grande coisa, minha mãe também bate no meu pai. Lá em casa é ela que dá porrada. É terrível, mas é verdade. Uma vez um pai, pegou o filhinho dele de 10 anos. Filho, papai vai ensinar você a ser homem agora, vem comigo. Pegou um serviço muito difícil, né? A lâmpada. Pegou uma lâmpada, colocou uma cadeira, arrancou, colocou a outra, rosqueou, acende aí. Pá, acendeu. Viu, filho? Você quer ser homem. O menininho olhou. É, papai. Começou a lembrar de tudo que a mãe faz em casa, quando o pai não está, né? Ah, quando eu crescer, eu quero ser homem igual a mamãe, então. Mamãe é mais homem que o senhor. Mas muitos homens são assim, são bananas. É claro, meu irmão, estou falando aqui de personalidade, claro que não. Tem alguns que têm uma personalidade mais forte, falam mais, são mais afoitos. Alguns são mansos, falam pouco. Isso é personalidade, não tem nada a ver. Moisés era muito manso, mas quando ele falava não, era não. Agora, o tanto de homens que fala grosso, grita, mas é a mulher que manda. Mas o filho faz o que quer. Foi um tanto de já vi. Às vezes a criancinha de 3, 4 anos. O pai grita: não vai fazer isso, moleque! O molequinho faz na frente dele, vai embora e fala nada. O que adianta falar grosso? Aleluia. Será que é a comitiva lá do casamento do príncipe? Passando aí? Deu uma nota do culto, Jesus amado. Não. Acho que foi para lá. Tomara, né? Mas o que tem de homens que falam grosso, porque você sabe, né? Falar alto não significa ser homem. Lembra o Mussum? O Mussum tem um episódio muito interessante. Ele está de aventalzinho, varrendo o quintal, e a mulher dele dá um berro: Mussum, termina logo de varrer esse quintal. Ele, para mostrar que é macho, que ele fala por último, ele diz: já vou! Viu? Aqui quem fala mais alto sou eu. Fala alto, mas são bananas. Não toma decisão quando tem que tomar. Olha, onde de uma banana que eu já vi, que na hora que o calo aperta, na hora que o bicho pega no casamento, sabe o que ele quer fazer? Ele quer ir embora. Na hora que o pau quebra, que a mulher precisa de um porto seguro para se apoiar, sabe o que ele faz? Não, vou continuar desse jeito, eu vou embora de casa. Mas que raio de homem que você é? Que na hora que precisa, você vai embora. Isso é coisa de frouxo. E deixa a mulher resolver todas as coisas.
Quando nós não assumimos responsabilidades, com certeza vamos perder os privilégios. A Bíblia diz que um gigante afrontava o povo de Israel. E sabe a missão de quem ia derrotar o gigante? Do rei, Saul. Saul tinha que derrotar o rei, o gigante. Diz a Bíblia que Saul medroso. Lembra? Também Golias, né, vinha todo dia como, tem homem em Israel. Olha, isso aí que é afronta. Tem homem nesse lugar. E o povo fala, rapaz, tem homem que não, hein? Se surgir, a gente avisa. Diz a Bíblia que então ele terceiriza o serviço. Davi diz, não, eu vou derrotar esse gigante. E Davi vai lá e derrota. Sabe o que aconteceu? Saul perdeu o reino por deixar Davi vencer o seu gigante. É assim que funciona. Quando nós passamos as nossas responsabilidades, também perdemos os privilégios. Mas é o terceiro tipo de homem, que é o homem de verdade, como diz a Escritura. Homem de verdade, eu não estou falando no sentido masculino. Você não precisa ser um Shrek, meu irmão, para ser um homem de verdade. Porque as pessoas pensam que homem de verdade, só calo na mão e vai passar a mão no rosto da esposa, quase uma lixa, né? Quase arranca a cara da esposa. Não, não é isso. Né? É homem no sentido bíblico. Põe lá, por favor. Olha Êxodo, o que diz. Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo homens capazes, olha as características, homens tementes a Deus, homens de verdade. E o que é um homem de verdade? Né? Já começa com capaz, temente a Deus, que aborreçam a avareza, ou seja, não sejam um pão duro. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10 e por aí vai. Na hora de colocar homens para governar o povo, uma das características era ser homem de verdade. Eu venho falar para você, irmão, para você ser homem de verdade, você não precisa falar os berros da sua casa. Você tem que ser um homem no padrão bíblico. Isso aqui é ser homem. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem de verdade, ele serve a esposa, os filhos. Ele não pensa só em si, mas pensa no próximo. Serve os irmãos, os amigos, no serviço. Ele não é... Porque você sabe, tem a diferença de comandante e mandante. Mandante é aquele que só manda. Comandante é aquele que também serve, que também está junto. Lembra o exemplo de Jesus? Jesus lavando o pé dos discípulos. Para mostrar, olha, quem também está em posição de autoridade tem que servir, tem que ajudar, tem que pensar no próximo. Homem que é homem de verdade, no sentido bíblico, ele é o primeiro a dar exemplo de buscar a Deus. Diz de culto, ele é o primeiro que fica pronto. Ele é o primeiro a ler a Escritura durante a semana na sua casa. Ele é o primeiro a orar. Ele é o primeiro a mostrar que Deus tem que ser prioridade. Isso aqui é ser homem. Por que você acha que, infelizmente, nas igrejas a maioria é mulher? É porque os homens não têm exercido o seu papel de cabeça. Os homens não têm dado exemplo. Homem de verdade em relação aos filhos, ele ama os filhos. Mas ele também tem peito suficiente para confrontar. Quando a menina está indo para o caminho errado. Ele também tem peito para dizer, olha, filho meu não vai em baladinha que todo mundo vai, não. Filho meu não vai namorar com 15, 17 anos, não. Filho meu não vai andar com esse tipo de pessoa, não. Pai, mas o que? Não interessa, não vai. Eu lembro uma vez eu tomei uma surra por causa de estar andando com uns maconheiros. E eu era bem adolescente. Há um tempo atrás eu fui pregar numa clínica de recuperação lá em Guaratinguetá. Mas você sabia que eu vi um monte daqueles amigos meus maconheiros lá? Um monte. Falei, nossa, que ele jogava bola, que ele era vizinho, que ele, nossa, andava de skate comigo, aquele outro. Falei, puxa, que bom que foi aquela dura e aquela surra lá atrás. Que homem de verdade faz isso? Não vai. Vai à igreja e pronto, acabou. É onde eu mando. Eu sei que os psicólogos modernos dizem, olha, não fale muito não para o seu filho, porque ele pode crescer perturbado. Olha a ideia deles. Não fale muito não para a criança. Não é uma palavra negativa, claro que é. Você já leu os 10 mandamentos em Êxodo 20? Dos 10, 8 começa não, 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 não e não. Nós não crescemos perturbados por conta disso. Nós sabemos que aqueles nãos, na verdade, é Deus querendo nos livrar do mal. Portanto, um pai que ama o filho deve pensar da mesma forma. Eu desafio você que é pai. Seja firme com o seu filho o suficiente dizendo, filho meu não vai andar por esse caminho. E quando você ver ele adolescente, jovem, adulto, você não vai ver ele virando maconheirinho andando igual todo mundo. Seja firme com ele. Não importa quantos anos ele tenha. Porque tem aquela mística. Vou fazer 18 anos agora, hein? Sou homem já. É uma metamorfose que acontece simultaneamente. Né? 18 anos, parabéns nessa data que bum, virou homem. O pessoal pensa que é assim que acontecem as coisas.
Sabe quando que o seu filho vai ser homem? Não é quando ele faz 18 anos. É quando ele tiver condição de pagar o lugar que ele mora, quando ele tiver condição de pagar água, luz e sustento. Daí ele é homem. Do contrário, ele pode ter 30 anos, pode ter barba dentro da sua casa. Se é você que sustenta, é você que manda. Não existe isso. Ah, não, mas quando você tiver 18 anos, você decide. Decide coisa nenhuma, meu irmão. Você que decide. É você que sustenta, é você que decide. Uma vez eu entrei na loja de um conhecido meu, e na hora que eu entrei, eu lembro que, não sei o que ele estava lá discutindo, não discutindo de porrada, né? Assuntos, com uma filha dele. Eu cheguei bem na hora, no meio da discussão, ou a hora que eu vou chegar também, né? Ah, o pastor chegou na hora certa! Impressionante. Bem na hora. Falei, Jesus amado. Então, bem na hora que eu entrei. Ah, o pastor chegou aí. E a menina, casamento marcado, acho que uns 20 anos, se eu não me engano. Disse, e um monte de gente dentro do estabelecimento. Daí já põe o pastor na sinuca de bico, né? Pastor, fala pro meu pai aí. É certo que ele quer fazer comigo, ele está querendo me obrigar a ir à igreja. Diz que eu tenho que ir. Eu tenho mais de 18 anos, sou casamento marcado. E aquele monte de gente, e agora? E agora? Brincadeira, não estava assim não. Mas aquele povo, e agora o que vai sair daí, né? Eu falei para ela, olha irmã, enquanto meus filhos estiverem morando debaixo do teto que eu sustento, do meu teto, enquanto eu estiver colocando comida na mesa, enquanto eu estiver vestindo a eles, eles vão onde eu mando. A partir do momento que eles tiverem condição de sustentar, eles decidem o que eles querem fazer. Pronto. Não interessa o casamento marcado. É onde o pai manda. É onde quem sustenta a casa manda. Sabe como você, pastor, mas obrigar a criança a ir para a igreja, pastor. A Bíblia não diz que é o Espírito Santo que convence. Ainda cita a Bíblia para a gente ainda, né? É claro que é, mas você pode ajudar também. Ó, uma vez, a gente estava trabalhando, que o Tiago é testemunha disso, tinha um soldado que trabalhava com a gente lá. E na época a gente era cabo, né? O cara era soldado. Falei, nossa, não tem que falar de Deus para esse cara aí, né? Ele não queria ouvir. Sabe o que a gente fez? Pai, a gente é mais antigo, senta aqui, acabou. Fechei uma porta, vai ouvir. Vai ouvir, é nós que manda aqui, pô. Pastor, mas obrigar não é ruim? Olha o que diz a Escritura. Põe lá. 2 Crônicas 34 a 33. Josias, falando sobre o rei Josias. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se achavam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor. O rei ditador, hein? Os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Qual foi a consequência? Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Que coisa! O rei obrigou, é Deus que vai adorar, e pronto. E durante o seu reinado, diz a Escritura que ninguém se desviou. Agora, se o seu filho se desvia dentro da sua casa já, vai esperar o que dele quando for adulto? Quando tiver condição de sustentar? Tem que ir onde você manda, meu irmão, acabou. Portanto, seja homem, seja firme com seu filho, e você vai ver que aos 15 anos ele não vai para o mundo. Seja firme com sua filha, você que tem filha, irmão. Você vai ouvir uma vez, como eu ouvi de uma moça, ela entrando com o pai dela para casar, ela só lembrou de olhar para o pai dela e dizer assim, pai, obrigado pelos inúmeros nãos que o Senhor me disse. Seja firme. E nesse dia sua filha irá agradecer, vai falar, obrigado pelos nãos. Homem de verdade é assim. Mas é claro, em relação à esposa também. O homem de verdade, ele é tão homem, que na casa dele, por mais que ele é o cabeça, ele sabe que ele tem que colocar a esposa em primeiro lugar. Que se tiver apenas uma mistura, é para ela. Se tiver que priorizar alguém, é ela, é antes dos filhos. É isso que o homem deve fazer. A Bíblia diz que nós somos uma só carne com a esposa. Eu sei que hoje em dia o amor materno, coisa mais linda, né? Mas o padrão de amor correto seria o amor do marido para com a esposa. E assim que o marido deve amar. O homem de verdade ama, prioriza, coloca a esposa em primeiro lugar. Mostra isso para os filhos. Você que é pai, você precisa mostrar para os seus filhos. Falando para ele, olha, aqui na sua casa, meu filho, ó, aqui é onde a gente mora. Se a gente estiver num avião e tiver um paraquedas só, vai morrer você e seus irmãos, tudo, até eu. Mas sua mãe vai salvar. Uma vez falei isso para meus filhos, meu filho, pai, nós vamos morrer. Vai se morrer todo mundo. Acabou. O pai e o senhor deixaram de morrer. Ia. Até eu ia morrer. Mas sua mãe não. Sabe por que a gente precisa imprimir esses valores na criança? Para que quando ela crescer, quando o seu filho crescer, ele possa saber
Eu tenho que dar a vida por essa mulher que está comigo. Eu tenho que priorizar ela. Mas o homem de verdade não só ama, mas o amor também confronta. Muitos, às vezes, são homens no sentido de amar. Faz tudo para a esposa. E é claro, o que está à sua alçada tem que fazer mesmo. Mas quando são homens o suficiente para afrontar a esposa? Quando são homens o suficiente para dizer, essa roupa aí não vai sair com ela. Porque você sabe, falou de roupa com mulher, meu irmão, cai a casa. Falou de roupa, Jesus, é briga na certa. É 3, 4 dias sem falar com você no mínimo. Mas o homem que é homem de verdade, quando vê a sua esposa com uma roupa indecente, ele diz, esposa minha não sai com essa roupa. Ah, mas isso aqui eu paguei caro. O problema é seu. Ou você arruma esse decote, ou você aumenta o comprimento desse vestido, ou você coloca uma roupa mais larguinha por cima, porque tem umas que são inteiramente cobertas, mas inteiramente justas, parece uma embalada a vácuo. Está lá, marca todo o corpo. E o bonitão acha legal. Tudo que é bonito é para se mostrar. Mostra, vai levar a sua mulher embora, povo, vai para você ver. A Bíblia diz sobre um rei que mostrou todo o seu tesouro para um outro rei. Sabe o que aconteceu? Perdeu. Daí está lá o homem, pega a esposa dele e expõe para todo mundo. Nossa, viu só? Aqui é muito investimento, rapaz. É anos de investimento. É claro, tem que investir. Mas é para você. Não é para as pessoas verem. Então o homem de verdade, ele faz isso. Não vai. Porque a esposa é minha. Homem que é homem de verdade também diz assim para a esposa, quer comprar aquele negócio? Esse momento não dá, não vai comprar. Mas eu preciso, porque a mulher, eu tenho esse drama, mas eu preciso, mas eu necessito, o que vai ser de mim? Meu Deus, só tem 38 pares de sapato. É mais ou menos assim as mulheres, né? Eu preciso de mais um. E às vezes não dá, financeiramente. O homem de verdade também faz isso. Não, vamos parar, vamos acertar as contas depois. Agora, meu irmão, se você fizer isso, pode ter certeza, a sua esposa pode ficar chateada no começo e vai ficar, óbvio que vai. Vai entortar o nariz, óbvio que vai. Mas ela vai agradecer por um marido que a confronta. Eu falo para você que eu já conversei com um tanto de esposas, que disseram exatamente essa frase. Como que eu queria que meu marido fosse mais firme. Como que eu queria que meu marido mandasse em mim. Ele deixa fazer o que eu quero. Eu faço tudo o que eu quero. Ele não está nem aí. Pode fazer. Eu queria alguém que me confrontasse. Agora, se você for homem o suficiente, e quando a esposa estiver andando errado, você fala, não vai. Pode ter certeza, ela vai ver que ali ela tem alguém que ela pode confiar. Por mais que na hora ela possa roer ali os dentes, rilhar os dentes. Agora, se você for homem de verdade, vai ser um prazer para sua esposa ser submissa a você. Segundo princípio, você pode abrir comigo lá em Efésios, capítulo 5, por favor? Vai lá para o Novo Testamento, rapidinho. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Semana passada eu falei do papel da mulher, né? O segundo princípio de hoje é esse. O papel do homem, amar a esposa. Em Efésios 5, 22, começa falando sobre o papel da mulher, lembra? Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha o padrão. Mulheres, se sujeitem aos seus maridos como você sujeita a Deus. É isso que ele está dizendo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja. Mas, todavia, no entanto, versículo 25 é óbvio, tem os papéis do homem também. E você que é marido tem que ler essa parte. Efésios 5, 25, irmã, grava esse versículo aí, põe lá na cabeceira da sua cama. Diz assim, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Como que o homem tem que amar a esposa? Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Se entregou aqui no sentido de se entregar, de morrer mesmo. Cristo morreu pela sua igreja. É verdade que em 1 Pedro diz que Sara era submissa ao seu marido Abraão, chamava ele até de senhor. Mas eu creio que o papel do marido vai muito além disso. Chamar de senhor, se a esposa fazer uma forcinha, consegue. Mas o papel do marido é, se possível, se necessário for, morrer pela própria esposa. Essa é a forma que Jesus Cristo amou a sua igreja, e é assim que o marido deve amar também a sua mulher. Para isso você precisa, meu irmão, saber como que Cristo amou a igreja. Porque o padrão de Cristo amando a igreja é o padrão que o marido tem que amar a esposa. E você lembra? Cristo, ele não amou a sua esposa porque ela era digna, muito pelo contrário.
a esposa de Cristo, que somos nós, igreja, somos indignos. E mesmo assim diz a Bíblia que Cristo amou a sua esposa. Cristo não amou a sua igreja porque ela merecia. Não merecíamos o amor de Cristo. Cristo não amou a sua igreja porque havia algo de bom nela. Não há nada de bom em nós. Cristo não amou a sua igreja porque ela era bonita. Não. Você percebeu? E é dessa mesma forma que o marido deve amar a esposa. Não porque ela merece, não porque ela é digna, não porque ela é boa em alguma coisa, não porque ela é bonita. Você precisa entender que esses predicados, beleza, inteligência, bondade, dotes culinários, são joia, mas não são fundamentais para que você possa amar sua esposa. Olha, eu vou amar só se aprender a cozinhar. Eu vou amar só se emagrecer. Eu vou amar só se andar mais bem arrumado. Ainda que sejam coisas importantes, essas qualidades não são vínculo do matrimônio. Sabe o que é um homem? O cara que é homem de verdade, o cara que é cabra macho, ele tem peito o suficiente para quando ele está com 21 anos, dizer sim no altar. Ele olha para a esposa inteirinha, né? Tudo em cima, 21 anos. Sem nenhum filho. Ah, meu irmão, tem que ser homem para falar, sim, eu aceito. Porque tem uns que nem isso faz, né? Tem que ser homem para falar sim. Agora, sabe o que é um homem de verdade? É aquele que depois de 30 anos junto, a mulher já deu 3 filhos para ele. Ruga tem marcado o rosto dela. Celulites surgem a cada dia. Lei da gravidade atinge. Tudo cai. E mesmo assim, quem é homem de verdade continua sustentando o sim. Porque você fala assim, meu irmão, para novinha de 20 anos lá atrás é fácil. Agora o tanto de homens frouxos, que vê a esposa envelhecer, daí está lá, nossa, 40 já. Quer trocar uma menininha de 20. Com coisa que ele não envelhece. Isso aqui é ser homem. É ser homem. É ir até o fim. Eu lembro que no meu casamento, cantei uma música para minha esposa. Na verdade, junto com ela, né? Morri de vergonha, Jesus amado. Mas eu tinha opção, né? Ou ela canta para mim, eu passo vergonha olhando, ou não é passo vergonha junto, né? Já estamos aqui, vamos se envergonhar. Eu lembro que uma das frases final era assim, né? Eu vou te amar até o fim. No dia da angústia, você acha que pastor, meu irmão, não tem os quebra-pau gospel com a mulher? É ruim de não, hein? Você acha que não tem vontade de mandar ela a faixa de Gaza? Vai lá, amor, passa só de ida. Ser missionário no Afeganistão. Tem vontade, meu Deus. Eu sei que ela também tem vontade. Mas sabe o que me faz, nesses dias, que eu fico louco da vida, permanecer? Eu lembro do compromisso. Olha, um dia eu falei sim para ela, diante de Deus, diante de um pastor, diante de um monte de testemunha. Fica feio falhar com a palavra. O amor do marido pela esposa deve ser como de Cristo pela igreja. É interessante que em Efésios, por exemplo, como nós lemos aqui, né? Como, porém, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Eu sei que quando nós lemos na Escritura, Deus amou o mundo, Cristo amou a igreja, Salomão amou a Sulamita, que era sua esposa. Para nós é traduzido tudo como se fosse amor, né? Ai, que coisa linda, amor. Mas no grego, e no hebraico também, no Antigo Testamento, tem diferença de amor para amor. Por exemplo, tem uma palavra chamada eros, que traduzida para nós é amor. Só que não é o amor de Deus para com a gente. Não é amor entre amigos. Eros é da onde vem a nossa palavra erótico. Se você ler Cantares, a palavra amor ali é amor eros, ou seja, do marido para com a esposa. Pastor, mas não é pecado erótico? Claro que não. Dentro do casamento é bênção. Falei semana passada, falei, irmã, olha, entre 4 paredes você tem que ser pentecostal, minha filha. E gira no manto e faz tudo se puder. Não tem problema. Esse é o amor entre o marido e a esposa. Amor é bênção. Mas também tem um outro tipo de amor que é traduzido por filéus. No original é filéus, que para nós também é traduzido amor. Filéus, onde vem a nossa palavra filantrópico, ou seja, bondoso, caridoso, benéfico. É aquele amor entre amigos, sabe? Puxa, eu amo aquele meu irmão, eu amo aquele meu amigo. Você não ama ele no sentido erótico, mas você ama ele no sentido que um amigo ama o outro. Uma pessoa ama a outra que é importante para ela. O amor fraternal é gostar da pessoa. Mas tem um outro amor, que é aquele amor de João 3,16, lembra? E Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele amor ali é ágape ou agapau, que significa amor incondicional. Esse amor é o amor que Deus amou a gente. Você lembra que Deus nos amou de forma incondicional?
Você não vê esse amor de amigo para com amigo. Ah, eu te amo com amor ágape. Mentira, é ruim, hein? Ama nada. Mas você sabia que quando, aqui na Escritura em Efésios 5, quando diz, marido, amai vossa mulher como Cristo também amou a igreja, é o mesmo amor de João 3,16? Ou seja, marido, você precisa amar a sua esposa de forma incondicional, ou seja, sem condições nenhuma. Simplesmente porque você casou, é sua obrigação. Disse sim, sustenta e ame com sacrifícios da própria vida. Esse é o papel do homem. Em João 21, quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas. E Pedro, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus, então apacenta minhas ovelhas. Quando Jesus diz assim, Pedro, tu me amas, ele está usando o ágape, né? Pedro, tu me amas de forma incondicional? Essa é a pergunta de Jesus. Daí, por que Jesus pergunta 3 vezes? Sabe por quê? Porque Pedro responde com amor filéus. Senhor, tu sabes que gosto demais de ti como colega. É isso que Pedro estava dizendo. Por isso que ele pergunta, Pedro, não é isso que eu estou falando. Não, rapaz. Estou falando de amor incondicional. Tu me amas? Senhor, tu sabes que tu é meu melhor amigo. Segunda vez. E só na terceira vez, Pedro responde da forma correta. E é interessante que esse verbo aqui, ágape, ele está no imperativo, presente ativo. O que é isso, pastor? O marido tem que amar a esposa e se sacrificar por ela hoje, amanhã, e depois de amanhã, e depois e sempre. O amor do marido para com a esposa deve ser um amor sacrificial, de forma diária e constante. E lembrando, aqui Paulo não está dando uma opção para os maridos. Marido, se possível, ame sua esposa. Não. É obrigação. É por isso que é séria a questão do casamento. Não só para a mulher, mas para o marido. Quando alguém quiser casar com você, irmã, faz ela. Será que está disposto a morrer por mim, hein? Agora, se não larga nem jogo do Corinthians por causa da mulher, vai largar o quê, meu Deus do céu? Terceiro e último princípio. Marido, ame a sua esposa de forma prática. Porque não adianta só falar, né? Amor hollywoodiano, daí você está lá. É assim mesmo, se estiver no navio afundando, igual o Jack e a Rose, eu deixo a tábua com ela e eu vou para o fundo do oceano. Aleluia. É uma maravilha, né? Ser romântico a esse ponto. Imagina a prática. Lembra Jesus Cristo? Ele amou o seu povo na prática. Ele amou a sua igreja na prática. De que forma? Morrendo na cruz do Calvário. Olha o que diz 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, marido, fica falando para a sua esposa, amor, eu te amo. Eu daria a lua por você. Mas a Escritura diz, olha, nós devemos amar não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Já ouviu aquele Vinícius de Moraes? Ele tem uma canção maravilhosa. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Linda, né? Ele casou 8 vezes. É incoerência. Como assim um cara escreve um negócio maravilhoso desse? Por toda a minha vida eu vou te amar. Quantas vidas que ele teve? Mais que gato? 8? Consegue ver? Não é o amor que a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa. Portanto, meu irmão, se você quer de fato amar a sua esposa, você tem que ser prático. Primeiro, deixando de ser egoísta e de pensar só em você mesmo. Aprenda a ouvir. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a se humilhar quando você está errado. Porque eu vou falar para você, se você não aprende a se humilhar até diante da sua esposa quando você está errado, se você não se humilha, Deus humilha. Humilha mesmo. Você também precisa entender que o maior responsável pela saúde do casamento é o homem. É o cabeça. Já viu algumas mulheres têm aquela tatuagem, amor só de mãe? Sabe por quê? É porque os maridos são frouxos e não têm amado sua esposa como Cristo ordenou que ele amasse. Que depois de Deus, a esposa é a pessoa mais importante da nossa vida. Portanto, meu irmão, se você é casado, faça isso. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E mulher nenhuma vai ter dificuldade em se submeter a alguém que de fato a ama de verdade. 1 Pedro, já estou encerrando. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ele começa falando de amar a esposa, né? Depois ele diz, se não amar direito, Deus não vai ouvir você não. Por que às vezes Deus não ouve a nossa oração? Está tratando bem a sua esposa?
fazendo o que é correto dentro de casa. Depois ainda diz assim, Colossenses 3,19, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Na nova tradução de linguagem de hoje diz, não tratei com grosseria. Ou seja, marido, além de amar, não seja grosseiro com ela, não. Porque imagina o seguinte, quantos aqui tem filha, só para saber? Mulher. Os irmãos têm filha aí. Imagina você, que é pai. Então, sua filha casa. E você começa a descobrir que o seu genro está maltratando ela. Maltratando sua filha. E você então um dia vai visitar a sua filha. E você chega lá, o seu genro está um brutamontes, forte, saudável. Sua filha é magra, com as marcas de roxo no braço. O cara trata ela de qualquer jeito, não dá mínima para ela. O que você ia fazer com um genro desse? Você mandava ela para a pinda, né? Se você é um pai normal, você fica furioso. Furioso demais. Agora, como que você acha que Deus fica sabendo que às vezes nós, maridos, temos tratado as filhas dele dessa forma? Como que você acha que Deus fica quando ele vê a gente sendo grosso, estúpido e às vezes até humilhando a filha dele, que é a nossa esposa? Por que Deus deveria ouvir um homem que não sabe nem tratar bem corretamente a sua esposa? Não ouve, claro que não ouve. Agora, se a mulher foi chamada para ser sujeita ao marido, o marido foi chamado para amar a esposa até com o sacrifício da própria vida. Para encerrar, tem uma história sobre o rei Ciro, é muito interessante. A história diz que o rei Ciro ele tinha vários generais, e então um dos generais, a esposa de um dos generais de Ciro, foi acusada de traição. E traição no governo dele era punido com a morte. Com a morte. Então, o marido chega e descobre que a esposa estava para ser enforcada. Ele então vai ao rei e diz, rei, eu sei que o senhor é um rei justo. E eu não vou pedir para que não haja morte, porque se houve traição tem que haver morte. Mas eu vou pedir algo, rei. Morra eu no lugar da minha esposa. E alguns historiadores dizem que Ciro era um tanto derretido nessa parte sentimental. Ele então viu que o marido de fato amava verdadeiramente a esposa e cedeu clemência àquela mulher para que ela não morresse e para que nem o marido morresse. Ainda disse, não, tal amor não pode se findar assim, é um amor verdadeiro. Então aquele marido pega a esposa e no caminho de casa ele disse, amor, você viu o rosto de clemência do rei ao nos conceder esse favor? E a esposa disse, não percebi. A única coisa que eu consegui ver foi o amor de um homem disposto a morrer no meu lugar por conta do meu erro. Eu sei que nós que somos maridos, dificilmente vamos ter a possibilidade, a oportunidade de demonstrar o nosso amor dessa forma. Mas se não temos, olha, tem um tanto de oportunidade que dá para a gente demonstrar que a gente ama, né? Se a gente ama a esposa disposto a morrer por ela, será que às vezes enxugar vasilha do almoço é muita coisa, hein? Eu acho que não, né? Tem um tanto de coisinha menor. Será que às vezes assistir Titanic pela 10ª milésima vez, de mão dada, sentado no sofá? Será que é muita coisa? Será que no dia das mães é muito sacrifício passar primeiro na mãe dela para depois passar na sua mãe? Será que é muita coisa quando ela diz, amor, vamos discutir a relação? Essa frase aí, eu vi no jornal uma vez, deve ser mentira, é óbvio, né? Mas é a frase que mais causa infarto nos homens. Precisamos conversar. Nossa, Deus! Se ele ama tanto a esposa, está disposto a morrer por ela, ora, ouvi ela 3h30, sem olhar para a televisão, ele consegue fazer uma força. Consegue. Então, só que, é claro, né, você que é irmã, você não pode confundir e abusar por conta disso, claro que não. Mas o marido ele tem que amar a esposa acima de si mesmo, porque convenhamos. Imagina se você tem que pagar uma babá, você que tem filho, uns R$900. Uma psicopedagoga, chuta aí uns 1.600. Você tem que pagar uma doméstica, 900 conto, tá quase 4.000 só aí. E a sua esposa é tudo no 0,800, né? Tudo de graça. E às vezes nós não reconhecemos, não damos valor em tudo aquilo que a esposa faz. Né? E para encerrar, é muito fácil fazer a mulher feliz, meu irmão. Basta boa vontade. Boa vontade, põe ali, por favor. Fazer a mulher feliz é facinho. Se quiser, você tira uma foto depois, põe aí. Basta! Só é necessário ser amigo, companheiro, amante, irmão, pai, chefe, educador, cozinheiro, mecânico, encanador, decorador de interiores
estilista, eletricista, sexólogo, ginecologista, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, audaz, simpático, esportista, carinhoso, atento, cavalheiro, inteligente, imaginativo, criativo, doce, forte, compreensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valente, decidido, confiável, respeitador, apaixonado, sensível. É difícil, irmãos? Simples. Seguir isso aqui à risca, vai ser fácil você fazer sua esposa feliz. Basta força de vontade. Eu lembro uma vez também, lendo uma história, eu achei muito interessante, sobre uma tribo, onde, quando a pessoa ia casar, o jovem ia casar, ele pagava o dote pela esposa. E ele pagava em vacas. E era de 2 a 20 vacas. Ou seja, dependendo da esposa, ele pagava mais. Nossa, aquela lá é completa, 2.0, com ar, direção e por aí vai. Opa, essa aí é 10 vacas. Quando era aquela mais feinha, né, 5. Quando era muito feio, banguela, 2 vacas. Então, tinha um pai, ele tinha uma filha muito feia, muito feia. Ele falou, rapaz, ninguém nunca vai casar com essa moça aqui. Se alguém quisesse casar com ela, oferecesse-me um passarinho. Tá? Então, um dia apareceu um pretendente para essa moça. Ele falou, rapaz, eu não vou nem perguntar do dote, né? Já quer casar, é um favor, leva. É um favor. Mas aí ele disse que, o futuro genro dele disse, eu queria acertar com o senhor, né, a respeito do dote. Ele já falou, meu Deus, ainda quer pagar ainda? Maravilha. Isso é história numa tribo, né? Então, ele disse, mas vai pagar quanto? Ele disse, olha, eu vou dar as 20 vacas. O sogro assustou, né? Como assim? 20 vacas? Por quê? Olha a resposta dele. É porque eu quero ter uma esposa de 20 vacas. Ou seja, nós determinamos a esposa que nós temos. E assim tem que ser. O valor da nossa esposa depende de nós. Daquilo que nós demonstramos. Pastor, mas e meu caso, por exemplo, aquela mulher que o marido não é crente? Tem que ter um pouco mais de paciência, né? Como o Cauã colocou ali, põe ali, Pedro, por favor. Mulheres, sede igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ou seja, às vezes a esposa está lá, o marido não é crente. Diz a Bíblia, se comporte como tal para que ele seja ganho pelo procedimento. Agora, irmã, se você não é casada e pretende casar, tá aí a boa dica para você escolher o pretendente. Ver se ele se encaixa nesse crivo aí. Se não se encaixa, manda embora. Amém, meus irmãos e irmãs. Você pode ficar de pé aí por um instante, por favor?